Fala pessoal, tudo bem? Antes de continuar, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, youtube.com/mblivre, compartilha o vídeo, marca seus amigos aí, clica no sininho para receber as notificações. Bom, hoje a gente vai fazer uma análise, assim como a gente fez ontem, da entrevista do Ciro Gomes para o Jornal Nacional, dessa vez com o candidato Jair Bolsonaro. A entrevista começou com o William Bonner perguntando sobre a carreira política do Bolsonaro, né? O que diferenciaria ele dos outros, já que ele está há mais de 2 décadas fazendo parte da política, exercendo mandatos eletivos. Bolsonaro respondeu muito bem, dizendo o óbvio que ele, diferente de outras famílias que estão na política brasileira há muito tempo, não faz parte de uma família de coronéis, não tem nenhum curral eleitoral, não junta lá um estado ou uma cidade em que ele é dono dos veículos de comunicação, em que ele tem algum tipo de assistencialismo. Pelo contrário, Bolsonaro no começo se elegeu com uma espécie de voto de sindicalista militar, né? Ele era um militar que lutava por melhoria nas condições do salário e etc, nas condições de trabalho dos militares, e posteriormente passou a ter voto de opinião quando veio à internet os vídeos dele, de debates dele, principalmente participação na Comissão de Direitos Humanos começou a viralizar, principalmente a atuação dele contra o kit gay nas escolas, que fez com que ele ganhasse grande popularidade, e também a atuação dele na Comissão de Direitos Humanos, falando aquela famosa entrevista dele de que bandido tem que se F e acabou e etc, também deu grande propulsão a ele. E claro, ele nunca foi um político de alto clero, como ele mesmo admite, sempre foi um político de baixo clero, ou seja, nunca ocupou grandes cargos, nunca fez grandes indicações para o governo, sempre foi um cara ali que teve por baixo. E como ele mesmo lembrou, o ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa afirmou, né, com todas as palavras, que do PP o único deputado que à época não estava envolvido no mensalão era Jair Bolsonaro. Outro ponto é ele reforçar a aliança, o compromisso com Paulo Guedes, né? O Bonner perguntou, bom, mas e aí, se acontecer alguma coisa com Paulo Guedes, etc. Não é uma pergunta nova, né? Já tinham feito essa pergunta pro Bolsonaro. Só que dessa vez acho que ele respondeu muito melhor, acho que ele se preparou melhor. Primeiro porque existem vários economistas liberais com o calibre do Paulo Guedes, com o estudo do Paulo Guedes, com a experiência do Paulo Guedes, que poderiam substituí-lo num eventual rompimento. E segundo, que como o Bolsonaro bem colocou, se os dois estão alinhados desde já, se o Bolsonaro está aceitando os ideais do Paulo Guedes, o Paulo Guedes está aceitando os ideais do Bolsonaro, dificilmente vai haver uma quebra dessa aliança, uma vez que já na campanha é uma coisa muito estressante, já na campanha você tem muitos atritos nas entrevistas, etc, você sofre muitos ataques, entra em muitas divididas ali que envolvem as propostas, principalmente de economia, que é um dos pontos fracos do Bolsonaro, era um dos pontos fracos até a entrada do Paulo Guedes. Então, como ele colocou, é como se fosse um casamento ali, dificilmente eles vão se separar, mas se separassem também não falta economistas para substituir Paulo Guedes. Outro ponto colocado foi a velha falácia, né, da desigualdade de salário entre homem e mulher. Aqui no nosso canal já tem um vídeo explicativo, um estudo sobre isso, demonstrando que não existe essa tal diferença salarial por causa de machismo entre homens e mulheres. Não existe essa diferença salarial, basicamente, quando você pega a mesma produtividade, a mesma escolaridade, o mesmo tempo de trabalho, a mesma empresa, você não encontra essa diferença salarial, mas ainda assim isso foi levantado pelo William Bonner, e o Bolsonaro respondeu muito bem, levantando, né, que o salário da Renata Vasconcelos é sim menor do que o William Bonner, e que isso não é uma coisa normal no mercado de trabalho, ela não recebe menos porque ela é mulher, mas sim porque o William Bonner tem mais experiência, tem mais tempo na casa, um jornalista mais renomado, mais respeitado, mais famoso, etc, tem mais experiência política, e isso não tem absolutamente nada a ver com o fato dela ser mulher. Deu uma googlada ali em salários, tem alguns sites que dizem que a Renata Vasconcelos tem um salário de 200 mil reais e que o William Bonner tem um salário de 800 mil reais, ou seja, 4 vezes mais do que o de Renata Vasconcelos, com certeza não por causa do sexo, mas sim porque o William Bonner era uma figura tradicional, o rosto dele se tornou praticamente o Jornal Nacional, né? Então, outra razão, outra argumentação bastante simples que você também vai encontrar no nosso vídeo é de que se de fato as mulheres no absoluto recebessem menos do que os homens, se de fato as mulheres nas mesmas funções, com a mesma produtividade recebessem menos do que os homens, os empresários só contratariam mulheres para reduzir os seus custos, reduzir o custo de mão de obra, reduzir os custos trabalhistas, reduzir o custo no produto final e quebrar os seus concorrentes. É uma equação bastante simples. A gente vive numa economia em que existe certo mercado, em que existe certa competitividade, e você tem as pessoas competindo para ter um produto mais barato e melhor, naturalmente as pessoas vão contratar mulheres se elas recebem menos, porque afinal de contas vai ficar mais barato o produto final. Isso evidentemente não acontece porque é uma grande mentira. Outro ponto, e para mim um dos melhores pontos, foi a questão da PEC do trabalho das domésticas, né? O Bolsonaro fez questão de ressaltar que ele foi o único a votar
contra a PEC das domésticas, que criou mais direitos para empregados domésticos e empregadas domésticas, mas fato é que isso só gerou, como o Bolsonaro bem disse, e acredito que isso tenha sido uma bela conversa com o Paulo Guedes, só gerou informalidade e desemprego, né? Você teve ali empregadas domésticas sendo mandadas embora, você teve ali informalidade, menos pessoas contribuindo para a Previdência, só aumentando, agravando a crise que o país vem vivendo, e fato é que isso não ajudou em absolutamente nada, tanto que em pesquisas posteriores os próprios profissionais dessa área admitiram que não, na verdade, não gostaram dessa proposta, essa proposta não foi boa para eles posteriormente e que eles preferiam da maneira como estava antes, porque eles tinham mais margem, mais poder para negociar com seus empregadores. É isso aí, gente. Eu acho que o saldo foi positivo, na minha opinião. Foi a única vez, né, que o Jornal Nacional não conseguiu encurralar um candidato. Foi a única vez que o Jornal Nacional, de fato, o William Bonner se viu constrangido algumas vezes, sem saber o que fazer, de certa maneira até meio perdido ali. Não, pera, não, calma, vamos falar agora de segurança pública. Agora acho que a gente vai falar de segurança pública. Acho que foi a primeira vez que o candidato conseguiu responder de maneira inesperada aos questionamentos dos entrevistadores, e o Jornal Nacional não esperava por essa. Bom, mais análises vocês vão ver aí ao longo da semana, com entrevistas com outros candidatos. Só continuar acompanhando aqui no nosso canal, clica no sininho, youtube.com/mblivre. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre.